Gente, o Dr. Cícero Matsuyama é otorrinolaringologista e vai falar conosco sobre um assunto muito importante. Zumbido no ouvido. Doutor, boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso programa, Imagina, viu? para nós aqui do Hospital SEMA, em minha pessoa em especial, estou debutando no seu programa. Fiquei extremamente feliz de estar aqui essa noite com vocês. Ainda mais quinta-feira à noite, muitas vezes a pessoa, não tem nem futebol, não tem nada para assistir o programa do Fábio. Que coisa interessante. E eu vi assim os seus convidados. Desligaram da novela? Sim, sem dúvida. Ah, que bom. Então vamos aproveitar e vir aqui, doutor, já que nós estamos em pé, porque eu tenho uma primeira questão para o senhor, que nós vamos colocar aqui no plasma, Vamos lá. a respeito do zumbido no ouvido. Aqui nós temos uma animação, eu queria que o senhor explicasse o que motiva a cada um de nós ter esse zumbido no ouvido. Primeiro assim, a gente vai explicar como é que funciona a nossa audição, né? Ok. Porque o som transmite através de pequenas partículas que tem no nosso ar, vai se transmitindo mecanicamente, entra no nosso ouvido. Isso tudo tem que transformar em eletricidade, como fosse aquela usina hidrelétrica. Eletricidade, doutor? É porque nosso cérebro funciona através de eletricidade. Como essa luz aqui do nosso estúdio, como funciona esse TV aqui mostrando a figura, olha que coisa bacana. Então o som vem, entra pelo nosso pavilhão, do conduto auditivo, tudo isso é mecânico, viu, Fábio? Vai passando de partículas em partículas, até chegar na membrana timpânica, ele forma feito um tambor, que nós temos 3 ossículos depois, que vai mostrar uma figura bem bacana, que o pessoal que está assistindo a gente pode observar, e isso aqui vai transmitir como se fosse um tamborzinho, vai passar, olha que bacana, o ar passando através das partículas, ele forma as vibrações, movimentação, e da movimentação, essa última etapa vai transformar essa parte mecânica, que aqui dentro tem um líquido especial, Fábio, que é bem bacana. E esse líquido, através dessa vibração, a figura vai mostrar daqui a pouco, que tem pequenas, como se fosse uma usina hidrelétrica, que ao baixar esse líquido, vai transmitir essa pressão nessas células que vão transformar em energia. E essa energia, que é o mais importante, vai fazer com que isso chegue até o cérebro, através de uma energia elétrica. Olha que bacana. Que coisa, né? Então, se você for pensar, tudo aquilo que for atrapalhar na transmissão do som, desde a entrada condutiva até a transmissão dos ossículos, a mudança da concentração desse líquido... São ossos, né, que vão batendo? São 3 ossinhos. Os 3 menores ossos que nós temos no nosso corpo estão lá. E através disso, todo esse mecanismo através de uma energia elétrica. E onde a gente percebe tudo. O som, a música, os pequenos detalhes da sua voz, da nossa voz. Qualquer coisa que nós ouvimos faz esse percurso, esse mecanismo que o senhor mostrou. Só tem uma exceção, Fábio. Você tem... Quando você vê um conjunto de rock tocando, quando você vê, hoje, há uns anos atrás, você via que tinha uns alto-falantes virados para eles sentirem o retorno. Certo. Nós também temos. Então, quando você tem a gente tem essa audição pelo ouvido, nós temos através do nosso som, através do crânio, sem passar por esse mecanismo todo. Ah, pela vibração do crânio. Por isso, eu vi você gravando seu WhatsApp aquela hora, logo convidando o pessoal, quem assiste a gente, vamos lá no WhatsApp. Aí você se ouve, não é diferente? É diferente. Porque sua percepção da sua voz vem direto do crânio e vem direto aqui para o nervo. Não vem por toda essa cadeia. Por isso que você fala assim, pô, isso aqui não é minha voz, pô. Que voz estranha, que voz feia às vezes, ou voz bonita. Grava a voz, fala, minha voz é esquisita, né? Então, por causa disso, que você está acostumado a ver o som direto no nervo. Olha que coisa interessante, Fábio. Vamos sentar lá na nossa mesa, porque eu tenho mais questões e quero que você que está nos acompanhando em todo o Brasil também envie suas perguntas. 11 95033 6870 está aparecendo aqui no pé do vídeo. Você pode enviar a sua questão aqui para o nosso WhatsApp e me ajudar a entrevistar aqui o Dr. Cícero Matsuyama. Doutor, nós entendemos perfeitamente como é que funciona as vibrações e toda a parte receptiva da audição. Sim. Agora, eu queria saber como que é formado esse zumbido. O que é, na verdade, o zumbido que a gente tem no ouvido? Então, tem vários motivos para a pessoa ter esse zumbido. Você viu que aquele mecanismo, toda a figura, toda aquela imagem que a gente teve agora há pouco, todo aquele que tiver uma interrupção daquele som entrando no seu corpo, no seu ouvido, no nervo, vai ter uma percepção errada do som e com isso pode dar um som diferente, que por vezes a pessoa pode perceber como um zumbido. Ou se for uma lesão, por exemplo, a pessoa tem uma lesão no tímpano, uma lesão naqueles 3 ossinhos, ou lesão naquele nervo, ou lesão através do sistema nervoso central, a pessoa vai ter a percepção do zumbido. Nada mais é que é um som que a pessoa está ouvindo sem existir na natureza.
Ah, entendi. Só que assim, Fábio, o que é mais importante, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho um zumbido, um barulho no meu ouvido que outras pessoas ouvem. Então, basicamente, tem dois tipos de zumbido. Aquela que só a pessoa ouve, que é em torno de 80%, 90% do zumbido, e tem aqueles 10% que é você faz conta a sua esposa, a pessoa com que você convive, vai ter um zumbido que você percebe, Fábio. Tipo o quê? Tem pessoas que trocam a válvula cardíaca, por exemplo, com uma válvula cardíaca artificial. Então, ela ouve o clique. Clique, 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 clique. Então, ela ouve. Então, a gente chama de zumbido objetivo, que outra pessoa ouve. Mas a 90% das pessoas ouve o zumbido que é subjetivo. Só aquela pessoa que o paciente ouve. E, normalmente, se manifesta através de um chiado. Ok? Tá. Qual que é a faixa etária que a pessoa começa a ter esse tipo de problema? Ou não existe idade para ela? Tem todas as idades. Obviamente, abaixo de 2 anos, as crianças menores não conseguem perceber o zumbido como a gente consegue descrever, por exemplo, durante uma consulta. O que a gente nota é que crianças que têm zumbido ficam mais irritadiças. Tá. Ficam e junto, normalmente vem com perda auditiva junto, né, Fábio? Tá. Então, a pessoa que não ouve bem, não fala bem, não tem uma comunicação adequada com o seu meio ambiente, tudo isso faz atrapalhar. Então, a gente vê que a criança, que por vezes tem zumbido, fica irritadiça. Só que os motivos são diferentes. E, obviamente, quem tem mais zumbido? Isso acho que é a dúvida de toda pessoa que está assistindo a gente. Principalmente acima dos 45, 50 anos. Eu estou entrando já na faixa, então estou com 50, 51 anos. É realmente essas pessoas que são mais frequentemente têm zumbido. Isso não quer dizer que as pessoas mais jovens não tenham. Tá, Fábio? Eu anotei aqui algumas perguntas, porque eu quero já tirar uma dúvida sobre um mito ou verdade. Fala. Por exemplo, se quando a gente ouve um som muito alto, né? A gente está em algum evento muito grande, que tem aquele barulho das caixas de som, etc. Um som, né? Você está num show, né? Show, alguma coisa. Quando a gente sai, a gente fica ouvindo um zumbidinho, um chiadinho. Eu queria saber se isso prejudica e se isso faz com que a gente perca a nossa audição. Mas espera lá, não vai responder agora, então... é daqui a pouquinho. Doutor, tem uma pergunta que eu selecionei aqui, da Isadora Carvalho, lá de Quirinópolis, em Goiás, que está nos assistindo. Nossa, que bacana, Brasil Obrigado inteiro. pelo carinho, viu? Ela diz o seguinte: boa noite, Fábio. Eu queria fazer uma pergunta. O meu ouvido está fazendo um rangido, principalmente quando eu viro o pescoço. Eu devo me preocupar? Sim, porque assim, o rangido pode ser por 2 razões. Pode estar vindo da coluna cervical, por alguma razão. Ela não falou quantos anos, né, Fábio? Não fala. Se for jovem é mais difícil de coluna, mas eventualmente pode ter mais formações, enfim, depende da profissão dela. Ou a que é mais comum, Fábio, sabe o que é? O problema da pessoa que tem distúrbio da articulação, temporomandibular, da mastigação. Muitas vezes a pessoa desloca ou durante o dia à noite arranja os dentes, ou durante o dia aperta, ou por estresse. Isso realmente faz com que na movimentação, às vezes, do pescoço, da mandíbula, a pessoa sinta esse barulho, sabe? Tá. Então tem que ver, porque esse tipo que começa com zumbi, depois evolui com dor, viu, Fábio? E esse tipo de dor, e quem vive com dor crônica é pessoa triste, viu? E junto vem depressão. Então, o mais importante é a gente cuidar dessas pessoas. E o zumbido também. Uma coisa que eu queria falar para as pessoas que estão assistindo para a gente. Você sabe, Fábio, o que é mais importante? Tem 3 núcleos importantes na nossa base, no nosso cérebro, que são a depressão, a dor crônica e o zumbido. Então, a pessoa que tem dor crônica e está depressiva, aumenta o zumbido. Ao mesmo tempo, a pessoa que está contente, eventualmente pode até melhorar o zumbido, porque melhora o bom humor. Então, a pessoa que está triste, depressiva, aquela dor crônica, seja ciático, problema de coluna, não importa. Essa pessoa vai aumentar o zumbido. Ao mesmo tempo, fica mais feliz, esse zumbido vai permanecer, mas ele vai ser menos intenso. Por isso que é importante a gente tratar muito bem essas pessoas. Doutor, olha, eu tinha feito uma pergunta antes da pausa, falando sobre o zumbido quando a gente ouve música muito alta. Esse zumbido que fica, ele representa necessariamente uma perda de audição? Não, a não ser que seja por muito tempo. O que é comum, por exemplo, as pessoas, na minha época era danceteria, hoje é balada, só mudou o termo, enfim. Aí muitas vezes a gente fica 3, 4 horas nesse local com muito barulho, a gente chega em casa, toma um banho, vai deitar e aquele barulho permanece. Quando isso não é frequente e não é muito intenso, no dia seguinte, ou no máximo 48 horas, isso melhora, desde que não seja constante. Para ter um exemplo, mais ou menos, é quando você leva um flash no seu olho.
que acontece, Fábio, quando você toma aquele flash da foto? Fica até... Não, né? você fica por uns segundos com aquela luz que já não existe, mais, depois do tempo melhora. Imagina se a exposição desse negócio for constante nos olhos, também vai causar lesão. Na verdade, é um estímulo muito grande que acontece no seu nervo, que isso vai permanecendo com você, é um desgaste. Se você for por pouco tempo e não for uma intensidade muito grande, isso não vai te acarretar nada. O grande problema, por exemplo, as pessoas que trabalham com ruído muito intenso acabam ficando com sequelas no ouvido e o zumbido é permanente. Sabe que uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje na medicina, o tratamento das pessoas, o tratamento é realmente o zumbido no ouvido. É difícil o tratamento, a gente tem que fazer uma pesquisa muito árdua. Por quê? Tem muitas causas, Fábio. Mas que a gente o tem que zumbido tem cura? Depende do tipo. Por exemplo, é muito frequente, depois de as primaveras vão se passando, a gente vai ficando mais velho, a gente tem lesão no nervo auditivo. Entendi, tá. E esse zumbido que vem através da lesão, tudo que é lesão neural, Fábio, é muito difícil para a gente recuperar. Por enquanto, a gente não sabe daqui a uns anos. Mas a gente vai eliminando ou minimizando esses sintomas. Que eu te falei, se a pessoa é depressiva, é triste, por exemplo, a Rede Vida está aqui para sempre. Eu vejo vocês passarem a mensagem para pessoas, passar mensagem de fé, que as pessoas procurem assim, um apoio, sem dúvida nenhuma religiosa, não importa. Isso faz com que a pessoa, às vezes, minimize os sintomas. Que aquele sintoma, sendo intenso, fique mais ameno, fica mais suportável. Da mesma forma, mais uma palhinha só, Fábio, desculpa. Tá. Não, então, a mesma tem uma coisa... pergunta muito legal aqui. Faz, Fábio. Pode falar, pode terminar, Então, por favor. sabe que é igual aquelas pessoas que têm as moscas volantes nos olhos. Ah, sim, ok. Agora que eu falei para você, eu estou vendo as minhas. Mas, ao mesmo tempo, há 10 segundos atrás, quando eu não tenho tocado nele, você não percebe ela. Então, o zumbido é assim, você não pode pensar muito nele também. Se você pensar muito nele, fica muito chato, você começa a senti-lo mais. Olha, eu vou juntar uma pergunta aqui com uma que me ocorreu aqui. Tá. Uma pessoa que estava escrevendo para nós está dizendo assim, Fábio, olha, eu tenho um zumbido terrível há mais de 10 anos. Caramba, é bastante tempo, né? E ele é ininterrupto, a ponto de eu chorar de desespero à noite às vezes. E é nos dois ouvidos. Começou em um e com o tempo passou para os dois. Eu não tenho dor nem perda de audição. E a música bem baixinho me ajuda a dormir. Ela pergunta o que seria esse zumbido, se é um zumbido que pode ter cura. E eu queria anexar uma outra pergunta. O uso de fones de ouvido prejudica a audição ou dá zumbido? Primeiro eu vou falar qual é o nome da... Não tem o nome não veio sem ver anônimo. Então, telespectadora. essa pessoa... Então, o que a gente mais importante é a gente tentar fazer o diagnóstico, tá, Fábio? Para ver o porquê desse zumbido. Tem inúmeras causas. Então, mas o doutor Cícero falou assim, tem inúmeras causas, não falou nada, né? Então, assim, basicamente, que a gente precisa encontrar aquilo que é mais palpável para a gente, que a gente faz um perfil bioquímico, um exame de sangue, para ver como é que está o açúcar no sangue. A gente sabe que o açúcar faz mal para o ouvido, viu, Fábio? O açúcar? O açúcar refinado, na verdade, que é tudo que é gostoso. É. E o Brasil, quando grande exportador de açúcar, doce é barato, Fábio. Infelizmente. Então, por isso o índice, para você ter uma ideia, eu vou fazer uma palhinha. Existe uma tese de mestrado de um colega médico lá do Paraná que fez, isso foi por orientais, da segunda, terceira geração de orientais, acima de 55 anos, sabe quantos são a glicemia acima do normal? No Brasil é 55%, quase 60%. Sabe quanto que é no Japão? 6%. Porque 10% do que é o Brasil. Porque assim, o consumo de açúcar no Brasil, de massas, comida em geral, é muito exagerado. Pode ver que todos os pratos japoneses são muito pequenos, a quantidade é pequena. Da mesma forma, assim, a gente olha, às vezes, as reportagens na Coreia do Sul, na França, são todos magros. Então, pelo menos disso, eles não sofrem. Tá? Então, voltando. Então, o principal fator do zumbido, às vezes, é alimentar. Toma muito café, come muita comida gordurosa, come um jejum prolongado muito grande, não pode, a gente tem que comer a cada 3 horas, tá? E então, o fone, no caso do voltando fone? ao fone, desde que não seja um volume muito alto, não tem grandes problemas. O problema é que a pessoa que ouve fone de ouvido, ouve num som muito alto, numa intensidade muito alta, isso acaba lesando o nervo. Aquele é o mecanismo que a gente viu na figura ali. E isso pode ser permanente, viu, Fábio? E a audição não volta mais, tá? Não volta mais. Se prejudicar, não volta mais. Isso, assim, se for rapidamente para o médico, a gente conseguir tratar, às vezes pode voltar, às vezes não, Fábio. Doutor Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista, obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer. Espero voltar em outras vezes aqui, é um prazer imenso estar com você. Imagina, a gente está esperando o seu convite. Vai ser um prazer imenso. Foi muito bom. Boa noite a todos.